tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é o jornalista mais lido na região. Todas as sextas-feiras, particularmente os políticos, ficam à espera para ler o que ele escreveu. E podem ter certeza, muitos não gostam. Responsável pela coluna em off, publicada no jornal A Rua, Nilson Martins tem muita história para nos contar. Nilson, muito obrigado pela participação no programa Contraponto. Eu que agradeço o convite e quero dizer a você que estou muito contente, realizado de estar participando do seu programa, que tem uma audiência enorme aí no meio político, que é justamente o meu público, né? Pelo que eu escrevo na minha coluna. E agradecer a todos aqueles que estão me assistindo agora e vamos para o bate-papo, que deve ser um bate-papo muito legal com você. Nilson, como é fazer jornalismo político numa cidade como Osasco? É bom, porque Osasco, hoje nós estamos ultrapassando já os 800 mil habitantes, e se nós analisarmos do que foi Osasco, que é Osasco hoje é uma grande metrópole, uma cidade que em poucos anos solidificou como uma das maiores do Brasil, e a população também. Hoje, graças ao recurso internet e logicamente as grandes redes de televisão, o público está se inteirando cada vez mais pela política e está se inteirando cada vez mais pela política regional. E fazer política, escrever sobre política em jornal é uma coisa muito gostosa, porque chama muita atenção o fato de você escrever algo que está saindo na frente, né, dando furo de reportagem e deixando aquela expectativa que cada semana, principalmente em ano de eleição, como estamos vivendo no momento agora, as eleições, existe sempre uma expectativa de alguma novidade para a próxima semana. Sempre existe a expectativa. E é muito bom. Eu me dou muito bem escrevendo artigos políticos. Desculpa a inscrição, mas quando que você chegou em Osasco? Você viu que eu não perguntei a sua idade. Não. Falar que eu tenho 26 anos não muda nada. Eu cheguei em Osasco em 1963, em agosto de 1963, 47 anos quase, né? E em cima de uma carroceria de um caminhão, junto com a minha família, nós vimos de Bernardino de Campos, que é uma cidade da Alta Sorocabana, na região de Ourinhos, Piraju, Avaré. Tinha então, naquele momento, eu estava com 9 anos, e vim com a minha família em cima da carroceria do caminhão para morar no Rochidale, quando o Rochidale ainda tinha o braço morto do Rio Tietê, que o Rio Tietê antigamente, para as pessoas que talvez não saibam, o Rio Tietê ele não passava reto dentro de Osasco. Ele vinha até ali na Vila São José, entrava à direita, onde é o clube do sargento do Exército, dava a volta todinha no Castanhal, que era o Rochidale, e saía lá no Jardim Piratininga e continuava seguindo. Os entendidos da época achavam que aquilo estava provocando muita enchente em São Paulo. Aquela curva que fazia ali, o que eles fizeram? Eles tiraram a curva e fizeram o Rio Tietê passando reto, em linha reta, passando por Osasco, para evitar a enchente lá atrás. Diminuiu a enchente, mas aí começou a enchente no Jardim Rochidale, que até hoje não consegue mais resolver. E virou o Braço Morto. Então eu fui morar em frente ao Braço Morto do Rio Tietê. Nosso acesso à Vila São José e ao centro de Osasco era através de ponte de tambor. Vocês nem imaginam que era a diversão que era atravessar uma ponte de tambor em cima do Rio Tietê, né? Principalmente em época que a chovia muito, e o cabo de aço ficava bem esticado, dava a impressão que ela ia estourar, né? Estava passando e os tambores estavam aquela pressão assim. Isso quando não estourava, várias vezes estourava, a ponte ia embora. Então essa foi minha infância, no início da minha vida em Osasco. Em 1963, fui estudar na escola estadual do Jardim Helena Maria, que era lá o antigo Júlia Lopes de Almeida, né? Antigamente era a Escola Estadual do Jardim Helena Maria, agora é o Júlia Lopes de Almeida. Fui estudar lá, cujo diretor era quem? José Liberati. Nossa! José Liberati era meu diretor, foi ele que assinou meu diploma de 4º ano primário. Antes dele ser prefeito? Bem antes, foi 2 anos antes. E logo, mais ou menos isso. Ele deve ter entrado em 67, 68, não, ele entrou em 69, foi depois do Iguaçu, foi 3 anos antes. Meu diploma é 67, assinado. Ô Nilson, o que mais te vem assim à memória da sua infância?
Imagino que com 9 anos você nem era ligado à política. Ou você já tinha algum... Não, é o detalhe, né? É mais importante de eu chegar em 63, 2 anos após a emancipação política de Osasco, que deixou de ser bairro de São Paulo e passou a ser município. E num período de tumultuado já do regime militar que estava para vir já, né? É um período lá do Jânio ter ficado 7 meses, renunciado. João Goulart. Eu não entendia muito essas coisas, com 9 anos sem entender, não dava para entender, né? Eu lembro desse período, em 63, eu lembro do manifesto que o João Goulart fez, após a renúncia do Jânio, nas rádios, em rede, no Brasil inteiro, falando da reforma agrária que ele ia fazer, que ia tirar as terras de quem tinha muita terra e ia dar para os pobres. E meu pai ficou todo feliz, né? Vamos voltar para Bernardino de Campos. Mas o que você mais lembra de Osasco? O que mais te vem à mente? Daquela época? Olha, veja bem, Porque Osasco não tinha nada, era uma província, né? Na realidade, uma província, os recursos eram escassos. Para você ter uma ideia, a escola, nós nunca tínhamos merenda escolar, não tinha essas coisas. Eu, quando fui estudar no Rochidale, era ainda aquele sistema de carteira para 2 alunos e um buraco que jogava tinta dentro, e você com uma madeirinha com a pena de caneta, você molhava e escrevia. Isso aí, você imagina como que era 63 em Osasco. Naquela época ainda a gente usava a caneta de tinteiro e o Estado fornecia tinta para nós. Escrevia com aquela caneta. O centro de Osasco não tinha nada, era Antônio Agu... Era uma pequena estação ali no Largo de Osasco, poucos ônibus que circulavam ali, poucas ruas asfaltadas, muito poucas ruas asfaltadas, poucas ruas iluminadas, mas uma vantagem, criminalidade quase zero. Você podia sair 3, 4 horas da manhã, andar no Rochidale, né? Isso foi mais tarde, né? Com 14, 15 anos já comecei a frequentar os bailinhos, nunca tivemos problema. De vez em quando aparecia assim, batedor de carteira e tal, mas era uma coisa comum, diferente de hoje. Apesar de nós não termos o benefício que nós temos hoje, todas as regalias, mas você tinha liberdade de andar onde você quisesse, sem problema nenhum de criminalidade. Não existia, era muito pouco. E muito tinha, pouco. O que muitas pessoas contam é que se conhecia muito as pessoas com quem você andava, com quem você... o cara do comércio, o cara da padaria... Parecia, é o que você falou, uma província, né? As pessoas se conheciam muito, né? Se inteiravam, se interagia exatamente, a vizinhança, vizinhos se cumprimentando, como se fosse uma cidade típica do interior mesmo, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, no centro de São Paulo. Eu saía do Rochidale, para você ter uma ideia. Hoje o povo fica preocupado porque o ponto do ônibus está longe de onde ele quer pegar... Sabe, o ponto de ônibus a cada 50 metros, 100 metros, acha distante. Eu saía do Rochidale todos os dias, subia Cruzeiro do Sul, atravessava ali onde era já existia Castelo Branco, não existia Castelo Branco ainda não. Descia Cruzeiro do Sul, passava a Praça Kennedy lá embaixo, passava sobre o Rio Tietê, a ponte, pegava a rua de estação, a pé até lá, depois descia na Júlio Prestes e ia a pé até 24 de maio. Nossa. Por quê? Porque nós não tínhamos condução e o costume era não andar de ônibus, era caminhar. Então você imagina como que era a situação, o índice de mortalidade, porque a pessoa morria de infarto, diabetes, doenças do ósseo, não existia muito, porque a pessoa se exercitava muito andando. Hoje não. Hoje qualquer lugar que você vai é o benefício da condução, para você desligar uma televisão, controle remoto. Não é verdade? Ô Nilson, eu ainda quero bater um pouco nessa questão da sua vinda para Osasco e tal, mas a gente vai entrar na questão da sua, como você começou profissionalmente, etc., no próximo bloco. Hoje a gente conversa com o jornalista Nilson Martins, aqui no programa Contraponto. Vamos a um pequeno intervalo e na sequência a gente volta com o programa.